Pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão esses debates sobre a Trindade, sobre o unicismo, a unicidade, e falar um pouquinho da história em si, para as pessoas que em si não lê um livro de história da igreja que seja minucioso em relação a esse assunto, e assistir alguns vídeos sobre Trindade e esses debates em si. Aí eu vou falar um pouquinho da história. Eu não tenho no momento ainda a pretensão de defender alguma posição veementemente. Se eu tivesse essa intenção, eu iria preparar um estudo mais complexo, mais bem preparado. Mas vou falar um pouquinho sobre isso porque existem muitas pessoas falando um pouquinho da história, do sistema de Constantino e do sistema religioso que criou isso e aquilo, mas não é bem assim que eu vejo. A questão do debate em si sobre a divindade de Jesus Cristo e a humanidade, isso nós vemos no século III, nos livros de história da igreja aí. Você pode ver os livros de Martin Dreyer, ou o livro de Roger Olson, chamado História da Teologia Cristã, os 2000 anos de tradição e reforma, livro muito bom aí, entre outros livros aí, como o historiador também eclesiástico chamado Justo Gonzalez, que fala sobre isso. E aí você vai se certificar do que eu estou falando. Então essa questão de Jesus, o homem, Jesus o ser criado pelo Pai, e o Jesus Deus que não foi criado pelo Pai, já no século III ali, antes de Constantino em si, Constantino quando declarou a tolerância religiosa da fé cristã, lá no século já IV, no ano de 313, mas antes disso já havia em si as controvérsias aí de Sabélio, de Ário, em relação a essa questão de Jesus. Será que Jesus era Deus? Será que Jesus foi um homem criado? A primeira criação de Deus? E aí o que é que Sabélio dizia? Sabélio ele cria no chamado unicismo, a unicidade. Ele cria que o Pai, que Deus em si, ele se manifestou na história com três personalidades. No Velho Testamento a gente pode ver a pessoa do Pai, ali através do Novo Testamento a pessoa de Jesus, se ele se manifestou como filho, né? A mesma pessoa se manifestou como filho, e hoje como Espírito Santo, quando Jesus morreu e ressuscitou, né, veio o Espírito Santo. E aí resumidamente falando, essa crença de Sabélio é nesse unicismo, que só existe uma pessoa, que é só um Deus, e se manifestou na história como três pessoas. E aí os textos usados mais ou menos é aqueles textos que Jesus diz em João capítulo 14, que Filipe diz: mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus diz: quem vê a mim vê o Pai. Estou com vocês há tanto tempo e não me tem desconhecido. Quem vê a mim vê o Pai, Filipe. E como você diz, mostra-nos o Pai. Ou João capítulo 5, versículo 23, que todos honrem ao Filho do mesmo modo que honrem ao Pai. Aí eles usam esses textos assim para dizer que Deus sempre foi uma só pessoa e se manifestou como Pai no Velho Testamento, como Filho no Novo Testamento e hoje está na Terra como Espírito Santo. A doutrina de Ário, Sabélio deu origem ao sabelianismo. A doutrina de Ário é a doutrina semelhante hoje aos Testemunhas de Jeová. Ele cria que Deus, só uma pessoa é Deus, nesse caso o Pai, e a primeira criação de Deus foi Jesus. Ele criou o seu filho Jesus. Aí ele dá exemplo como Provérbios capítulo 8 ali, mostrando que Jesus é o mestre de obras que foi criado e ajudou o Pai a fazer a terra, como está em João capítulo 1, a partir do versículo 2 e 3 ali, que Jesus, né, ele estava no princípio com Deus e ele criou todas as coisas. Então a crença semelhante aos testemunhos de Jeová hoje.
que deu origem ao arianismo. Então, quando não tinha nem ainda o debate sobre a Trindade, se o Espírito Santo ainda não estava nesse meio. Então, quando Constantino, através de uma sabedoria política, ele viu que essa religião crescia, quanto mais matava, então no século IV já, no ano 313, ele promulgou ali o Edito de Milão, a tolerância, né, no Edito de Milão, a tolerância religiosa, o pessoal não podia mais perseguir quem professava essa fé cristã. E quando ele viu esse debate bem veemente, ele convocou ali e formou o Concílio de Nicéia no ano 325. Houve 318 bispos e só 30 bispos eram arianos, estavam com Ário nessa doutrina que é semelhante aos testemunhos de Jeová hoje, e os outros bispos cria no sabelianismo, né? Cria em Sabélio, estava ali na visão de que Jesus também era Deus e era o Deus Pai do Velho Testamento, estava ali como Deus porque o Verbo se fez carne, João 1, versículo 14, e habitou entre nós. Então eles criam que o Pai, o Deus Pai, a pessoa do Pai se fez carne e habitou entre nós. E Constantino, ele queria uma unificação do Império Romano, ele não queria problema. Então ele não entendia nada de Bíblia, apesar que não tinha essa Bíblia que a gente tem hoje, o canon, esse é outro assunto, tudo certinho. Mas ele não entendia nada dos manuscritos da Torá, do Pentateuco, né? E a Torá, o Velho Testamento, e nem das cartas apostólicas. Então ele convocou os bispos e deixou o debate ali veementemente. E diz a história que houve contradição, apesar que Ário era a minoria, 30 pessoas, 30 bispos, né, estavam com Ário. Então, diz a história que o que Constantino viu mais coerente, mais lógico, ou seja, a maioria, através do debate, ganhou, né, que foi o sabelianismo, e aí ficou a doutrina de que Jesus era Deus, e ali no concílio de Nicéia, né, foi o primeiro concílio autêntico, houve o quê? O primeiro credo dele, eles diziam Deus, o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, e Ele é o único Deus, e Jesus Cristo é o único Senhor, Jesus Cristo é Deus de Deus, luz de luz, aquele que foi gerado pelo Pai, não criado. Ou seja, eles usam o versículo de João capítulo 1, versículo 18, que diz que ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é o que tem revelado, ou seja, unigênito, o único gerado. Então a crença de Sabélio era que Jesus, ele não foi criado pelo Pai, mas ele veio do Pai, ele já existia no Pai, oculto no Pai, foi gerado pelo Pai. Então essa crença é que prevaleceu no Concílio de Nicéia. Só que o que aconteceu? Depois de alguns anos, alguns bispos em si estavam se simpatizando pela crença ariana e aí convenceram Constantino de mudar. E aí Constantino, ele trouxe Ário, né? E Ário ia voltar a ser o sacerdote, estar com a sua sé em si, e voltar ativa e propagar essa crença no Império Romano, né? Na Igreja Católica. Então, antes de Atanásio combater ali Ário e a doutrina ariana, o bispo Alexandre combateu veementemente essa doutrina e prevaleceu em si a crença de Alexandre, mas depois que o bispo Alexandre morreu, quem substituiu Alexandre foi Atanásio, que combateu veementemente essa doutrina ariana que estava se propagando, e ele tem até uma fama de que o mundo em si, que sofreu a influência em si da cristandade, só não tem hoje a crença como tem hoje os testemunhos de Jeová, por causa em si do bispo Atanásio, que combateu veementemente, e como já foi falado, no concílio de Nicéia, a questão que foi prevalecida ali foi a questão da divindade em si
de Cristo, e Ário ele acusava Atanásio, como o bispo Alexandre, ora vivo, de negar a humanidade de Cristo. Só que depois, alguns simpatizantes, como já foi dito, do arianismo, convenceram em si Constantino, que o pessoal diz que Constantino, por causa de uma visão pagã, ele botou a trindade, mas a história diz que ele convenceu Constantino que creu em si, não em si logo na trindade, porque não houve essa questão logo no começo, mas a questão da divindade de Cristo ou não, ou se ele era divino somente, o divino Deus que se fez homem, ou se ele nunca foi divino, foi um ser criado e só era o homem ali, e o Filho de Deus. Então Constantino, como passam aí, Constantino que colocou isso, o paganismo, apesar que ele foi sumo sacerdote de uma religião pagã, mas dizer que ele implantou isso com os fins de fazer isso e aquilo outro, isso aí é tudo conversa e não tem respaldo na história. Constantino, ele percebeu que o pessoal estava mais na linha de que Jesus era Deus, onde estava a maioria, do que na crença ariana de Ário de que Jesus foi criado. Então foi essa doutrina que prevaleceu. Mas depois alguns aliados de Constantino, simpatizantes de Ário e alguns bispos também, convenceu a Constantino trazer Ário para poder propagar essa fé e colocar essa crença no Império Romano. Tanto é que Constantino, ele morreu sendo imperador de uma religião pagã. Diz a história que ele se batizou no final antes de morrer, e que ele morreu como um ariano, com essa doutrina. Aí quando ele morreu, Constantino, o seu filho Constâncio, que o substituiu, e o Atanásio havia sido exilado, o filho Constâncio, que queria a paz do Império Romano e uma unificação, ele trouxe e tirou o Atanásio do exílio e voltou essa crença de que Jesus era Deus e a crença em si da Trindade. Começaram em si a crer na Trindade. Então o que é que eu quero dizer com isso? O pessoal que fala de Constantino e sobre a visão da Trindade, o pessoal que discorda em si da Trindade, eu não vejo eles explicarem os textos que os trinitarianos, vamos dizer assim, usam para poder defender a Trindade. Eles falam muito do sistema, que Constantino colocou isso do paganismo, só que eu não vejo eles dizerem, ou seja, a pergunta é essa, se Constantino colocou essa crença na fé cristã, na Igreja Católica, ali no Concílio de Nicéia, no ano 325, então por que Constantino depois mudou de ideia e não cria mais na Trindade e morreu crendo que Jesus foi criado e só existia uma só pessoa? Porque a doutrina da Trindade não diz que existe três deuses, mas sempre existe. Toda a doutrina da Trindade, ou da unicidade, ou a doutrina dos testemunhos de Jeová, os arianos, o arianismo, crê em um só Deus. A questão é, existe mais pessoas que fazem parte dessa divindade? Então, Constantino passou a crer que existia só uma pessoa, que era o Pai, que era Deus. Ele morreu ariano. Oxe, como Constantino, que era pagão, que dizem que ele colocou essa crença da Trindade paganizada, depois mudou. Então isso é uma contradição de quem diz isso. Você pode ler o livro de Martin Dreher, você pode ler o livro também de Roger Olson, o livro chamado A História da Teologia Cristã, os 2000 anos de tradição e reforma. Você pode verificar na página 166 e 167. 167 e 168. 168. Você olha nessas duas páginas e você vai ver lá o historiador da igreja Roger Olson falando, como outros livros. Então é por isso que eu discordo de muitas coisas do pessoal que geralmente quer defender a humanidade e a criação de Jesus e dizer que ele não foi Deus, e eles colocam muito o sistema, porque o paganismo, porque Constantino, e o livro, a história em si não mostra isso, mas mostra um debate, o concílio,
E Constantino viu que a maioria cria e foi com a maioria. Depois que o bispo que tinha acesso a ele simpatizava por Ário, Constantino mudou. Atanásio era contra Ário e não aceitava de maneira nenhuma essa doutrina ariana, que é dos Testemunhos de Jeová hoje. Quando Constantino morreu, então Constantino exilou, colocou ele bem longe. Depois que Constantino morreu, há mais ou menos 2 a 3 anos que depois disso, que Ário estava no exilado, o filho de Constantino, Constâncio, ele trouxe Atanásio de volta, porque ele não queria nenhum alvoroço, e o povo amava em si o bispo Atanásio, e não aceitou nenhum outro bispo, e voltou essa crença em si na Trindade, e a crença de que Jesus estava como homem, mas era Deus, Deus que veio de Deus e Deus gerado. Então, eu peço que você que está estudando sobre esse assunto, que esse debate é desde o século III, né, século II, século III, ali que começou a crença na Trindade, e século IV, eu peço que você estude sobre o Concílio de Nicéia, que foi no ano de 325, o Concílio de Constantinopla, que foi no ano de 331, 381, desculpa. No ano de 381 houve o Concílio de Constantinopla. O terceiro concílio mais conhecido é o Concílio de Éfeso, que foi no ano de 431. E o quarto concílio é o Concílio de Calcedônia, que foi no ano de 451. Então, estude sobre esses 4 concílios, os mais conhecidos, assim, famosos e importantes, sobre essa questão, a questão dos teólogos da época, os livros dele que existem, o que eles falavam em si. Então, vá mais a fundo para você entender que esse debate que tem hoje é desde aquele tempo. Então, vai uma pergunta, você que crê, como testemunho de Jeová, que está indo nessa linha que existe judeus em si, que está no YouTube, aqui no Brasil, passando não só os testemunhos de Jeová, mas judeus, passando veementemente essa crença, porque nós sabemos que os judeus eles não aceitaram Jesus. Então existem os judeus messiânicos aí, que aceitam em si que Jesus veio, que ele foi o Filho de Deus, mas não aceitam Jesus como Deus, mas um ser criado. Mas os judeus em si, a maioria deles, não todos, não aceitaram que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus profetizado pelos profetas do Velho Testamento, mas outros judeus aceitaram como Paulo, e Paulo aceitou Jesus como o próprio Deus. Tanto é que em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 7, ele falou ali que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, e se esvaziou e assumiu a forma de servo e se tornou em semelhança de homem. Ele falando da humanidade dele. Ele tinha tudo para ser divino, para se exaltar, ou seja, para dizer que era Deus, mas ele dizia, não, bom é Deus, é só um que é Deus. Eu sou menor que o Pai, eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ele falando em si da humanidade de Cristo. Porque Jesus, como Deus, segundo o que eu creio, ele veio trazer Deus aos homens. E como homem, ele veio levar os homens a Deus. É por isso que a gente tem que ser imitador de Cristo. Ele não se exaltou e a gente tem que ser como ele, um servo. Mas, se você crê que Jesus foi um ser criado, como os testemunhos de Jeová, e é só um homem, não é Deus, é só o Filho de Deus no sentido de um ser criado, eu peço que você me responda a essas questões. E se você também não crê na Trindade, me responda essa questão. Como Jesus é um ser criado se ele é chamado de Deus? Se Tomé, em João capítulo 20, versículo 28, quando viu, disse, Senhor meu e Deus meu. Se a Bíblia diz, você pode ver em Isaías capítulo 43, que existe só um Deus. Como é que Jesus é chamado de Deus também? Então são dois deuses? Como é que em 1 João capítulo 5, porque os apóstolos, segundo o que eu creio, eles criam que Jesus era Deus, tanto é que está nas suas cartas. 1 João capítulo 5, versículo 20, João diz, sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, isto é, em Jesus Cristo, seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Porque em Tito, capítulo 2, versículo 13, Paulo disse, aguardando a bendita manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo.
Porque em segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 1, ele chama Jesus de Deus. Vocês podem até pegar o texto de João, que fala no princípio, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e tentar dizer, não, isso aqui não quer dizer que Jesus era Deus, ou se não usar a Bíblia da tradução do Novo Mundo, que foi mudada e colocou artigo 1, entre parênteses, porque não é do original. Tanto é que na revista do Testemunho de Jeová, chamada Deve-se Crer na Trindade, é Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, na página 27, no 28 ali, eles mostram que acrescentaram esse artigo 1. Agora no sentido bom, né, para poder enquadrar o entendimento deles. E aí está entre parênteses, porque não existe no original, eles colocaram o artigo 1 e o Deus com D minúsculo, que se refere geralmente na Bíblia a Satanás. Aí fala, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus com D minúsculo. Mas, o pessoal pode até citar isso, mas porque os outros textos Jesus é chamado de Deus? Outra coisa, só Deus pode ser adorado. Até em Mateus no capítulo 4, quando Satanás disse, me adore, né, se você se prostrar e me adorar, falando com Jesus, eu te darei todos os reinos do mundo. E ele citou o que está em Isaías, né? E o que está também na lei de Moisés, em Êxodo no capítulo 20, que só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E por que Jesus foi adorado logo criança em Mateus capítulo 2, versículo 2? E por que Jesus foi adorado em Mateus no capítulo 8, versículo 2? Por aquele leproso. Quando ele foi adorado, porque ele disse, não me adore não, adore só a Deus, como o anjo fez com João lá no Apocalipse. Adora só a Deus. Eu sou um conservo seu, em Apocalipse capítulo 22, se não me falha a memória. Porque Jesus foi adorado em Mateus no capítulo 20, versículo 20. Porque Jesus foi adorado pela mulher cananeia em Mateus no capítulo 15. Porque ele foi adorado no capítulo 28 de Mateus, versículo 17 ali. Porque em Hebreus no capítulo 1, versículo 6, o Pai manda os anjos adorar o Filho. O Pai diz que todos os anjos, né, está escrito ali que todos os anjos de Deus o adorem. Se o Pai, se Deus em si, diz que só pode adorar a Ele, e que só existe um Deus, e só uma pessoa é Deus, por que o Pai vai mandar os anjos adorar o seu Filho, que não é Deus que foi criado? Eu quero que você me responda isso. E você que não crê na Trindade, por que a Bíblia, que o Espírito Santo não é uma pessoa, um ser em si, mas é uma força ativa do Pai? Então por que João capítulo 16, versículo 13, Jesus dá testemunho do Espírito Santo dizendo que o Espírito Santo, quando vier, ele vos guiará à verdade, né? Quando o Espírito da verdade vier, vos guiará à verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como o Pai também é a verdade. Mas o Espírito vos guiará à verdade e não falará de si mesmo, ou seja, mostrando que o Espírito Santo fala, mas falará tudo o que tiver ouvido, dizendo que ele ouve. E vos anunciará o que há de vir, ele anuncia o que há de vir. Então por quê? Se você estudar sobre os paracletos do Espírito Santo, que é a personalidade do Espírito Santo, você vai entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, se os teólogos do século III em si, século IV, eles viram Jesus como sendo chamado de Deus e sendo adorado. Ele viu o Pai sendo chamado de Deus e adorado. E ele viu o Espírito Santo, que em Atos no capítulo 5, a partir do versículo 5 ali, Pedro disse a Ananias e Safira, você não mentiu aos homens, mentiu a Deus. Se tratando do Espírito Santo, falando que o Espírito Santo é Deus. E se o Espírito Santo tem essas personalidades, ele fala, ele escuta, ele não vai falar de si mesmo, mas falará do que tiver ouvido, e vos guiará, ele guia, e anuncia as coisas que há de vir, ele revela. Então se eles viram o Espírito Santo como Deus e como uma pessoa, foi aí onde deram origem à doutrina da Trindade, para poder explicar que Deus é um só Deus, só existe um só Deus, mas três pessoas fazem parte dessa divindade. Ou seja, você vê um triângulo. O triângulo é formado de três ângulos.
usa-se esse exemplo, os teólogos do século III, século IV, usou esses exemplos para mostrar e dar exemplo sobre a Trindade. Um triângulo é formado de 3 ângulos. Deus é formado de 3 pessoas diferentes uma da outra, mas os 3 formam um só Deus. E Deus em si, ele não é uma pessoa, gente. Quando eu falo Deus, não pense só no Pai. Deus é uma essência, um poder onipotente, absoluto, que criou tudo, só que tem 3 pessoas diferentes, e essa é a verdadeira doutrina da Trindade. 3 pessoas diferentes que crê que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essas 3 pessoas fazem parte dessa essência divina, a única essência divina. Só existe um Deus. É igual um triângulo. Cada ângulo é um ângulo diferente. Um está aqui embaixo, outro está aqui em cima e outro está aqui. Só que esses 3 ângulos fazem parte do único triângulo. E os teólogos antigos usaram exemplos sobre a fórmula da água, sobre o estado da água, que é sólido, líquido e gasoso. Falaram sobre o sol, que existe a luz, que existe a quentura, que existe o calor. Todos esses exemplos para o pessoal entender sobre a Trindade. Então, muita gente que é contra a Trindade, eles dizem que a Trindade é a crença pagã em vários deuses, em 3 deuses, e aí eles colocam crenças pagãs que fizeram Deus com um ser, né, tipo divino, com 3 cabeças. E ele fala, seu Deus tem 3 cabeças, e muitos fazem até chacotas. E quando ele explicam ao pessoal sobre o que os trinitários creem, ele não explica muito, ele fala, o pessoal crê em 3 deuses, são pagãos, porque a Bíblia diz que não existe mais de um Deus, só existe um Deus verdadeiro. Só que isso é injustiça, porque os que creem na Trindade não creem bem assim. Quem crê na Trindade crê em um único só Deus, ou seja, a Trindade, trim vem de 3 e dade vem de unidade. Então, trim, que vem de 3, quer dizer 3 pessoas diferentes, e unidade quer dizer que existe só um único Deus. Então, Trindade, 3 pessoas diferentes que subsistem em um só Deus, que forma a Trindade. A palavra aí você pode dizer, mas a palavra Trindade não tem na Bíblia. Se tiver a palavra Trindade na Bíblia, eu creio que a Trindade existe, essa doutrina é correta. O que eu quero dizer com isso? A questão de a palavra Trindade não ter na Bíblia não quer dizer que não exista em si a Trindade divina, e também não quer dizer que exista. Você crê que Deus é onisciente? Você crê que Deus é onipresente? Crê que Ele tem toda a potência, todo poderoso, e tem toda a ciência, Ele sabe tudo. Só que onde estão essas palavras na Bíblia? Onisciência, onipresença. Onipotência tem, em Salmo 91. O onipotente. Mas onde é que tem a palavra onipresença e onisciência? Não tem, mas a gente crê que Deus é onisciente e onipresente. Assim é a palavra Trindade. O pessoal colocou a palavra Trindade para resumir essa doutrina. Todas as doutrinas que o pessoal que tem da Bíblia, ou até doutrinas heréticas criadas por homens, tem um nome para você distinguir aquela doutrina, e quando for estudar fica mais fácil. Isso é comum do homem dar nome às coisas. Começou lá com Adão, Deus dizendo, dê nome aos animais. Eu nomei tudo, né, os animais em si. Isso é normal. Então, só porque não tem a palavra Trindade na Bíblia, não quer dizer que não exista, ou também que exista. Não quer dizer. A questão é a pessoa estudando. Então, você que crê na Trindade ou não, se você não crê na Trindade, tente explicar por que Jesus foi adorado. Porque só Deus pode ser adorado. E como Ele é adorado, nós que cremos, eu creio na Trindade, eu vejo Jesus sendo adorado, eu creio que Ele é o próprio Deus. Porque se não fosse Deus, Ele dizia, não me adore não, adore só o Pai. Como o anjo fez em Apocalipse 22 com João. Como Pedro também fez em Atos, que foram adorar Ele, não, adoram só Deus. Mas Jesus recebeu várias adorações. E o próprio Deus, em Hebreus 1, versículo 6, mandou os anjos adorarem a Ele. E Deus não concorda com a idolatria, com o paganismo, entendeu? Com a adoração a vários deuses. Deus seria herético e contrário às suas próprias leis, que em Êxodo 20 ele diz, não adorarás outro Deus, só a mim adorarás. Então, eu quero dizer que eu não estou defendendo veementemente, estou dizendo que eu creio em si na Trindade. Se você me mostrar contra, eu mudo, que eu não tenho denominação para defender, eu não tenho nada para defender. Eu só busco em si o que é mais racional.
Porque o nome do programa já diz tudo. Seguir a razão é seguir a Jesus, porque Jesus é o Logos, é um ser racional. Então, a minha fé é uma fé baseada em argumentos lógicos e racionais, segundo o que está em Hebreus capítulo 11, que a fé, essa definição de fé, a fé é o firme fundamento, ó a palavra fundamento, e a convicção, ó a palavra convicção, você só tem convicção daquilo que você analisou mesmo, e o firme fundamento das coisas que não se veem, e a convicção de fato, ó a palavra fato, contra fato, não há argumentos. A convicção de fato das coisas que se espera. Então, quem tem fé em algo irracional, sem base, sólidos e coerentes, isso não é fé verdadeira, segundo a Bíblia. A maioria dos evangélicos aí tem essa fé, e isso aí é superstição e é chamado de fideísmo. Uma crença diabólica, que não é em Jesus. Seguir a razão é seguir Jesus. A verdadeira fé é uma fé racional. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro diz: santificai a Cristo em vossos corações, vossa mente esteja preparada a todos aqueles que pedir razão da vossa esperança, razão da vossa fé. O culto é racional. Romanos capítulo 12. O primeiro mandamento é amar a Deus de todo o seu entendimento. Então, essa é a verdadeira fé. Então, o que eu acho mais racional para explicar na Bíblia, nas Escrituras, essa manifestação de Jesus sendo adorado, sendo chamado de Deus, o Pai sendo adorado, sendo chamado de Deus, o Espírito Santo como uma pessoa também e sendo chamado de Deus e agindo como Deus. Eu acho que a doutrina mais racional para explicar isso é sobre a Trindade, que existe um só Deus e não três deuses, mas três pessoas fazem parte dessa única divindade. É o mais racional. Se você... Eu cria antes como testemunho de Jeová. Eu estudava com eles, eu pregava isso, eu debatia. Mas como eu nunca defendi nada, eu comecei a estudar e sozinho disse: não, eu estou errado. Eu debatia com o pessoal e convencia todo mundo que Jesus não era Deus, que Jesus era criado. Depois que eu estudei sozinho, negando a mim, negando a instituição, negando tudo isso, sendo humilde, eu percebi que Jesus é Deus. Está claro na Bíblia, é adorado em vários lugares. Eu citei só o mais Mateus, você vê em Marcos, ele é adorado, acho que Marcos capítulo 9, versículo 15, em vários lugares. Você vê a semelhança do Velho Testamento, do Pai com Jesus Cristo, falando a mesma coisa no Velho Testamento, dizendo: todo joelho se dobrará a Jesus, ao Pai, a Deus. E em Filipenses, no capítulo 11, versículo 10 e 11, no capítulo 2, versículo 10 e 11, diz que todos dos joelhos se dobrará a Jesus para que o Pai seja glorificado. O nome deles são iguais. Você vê em João capítulo 8, versículo 58, ele dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. No original ele está ali com a letra maiúscula, eu sou. O mesmo eu sou que está em Êxodo, no capítulo 3, versículo 13, ali em diante, 14. Que Moisés pergunta: qual o seu nome? O que é que eu vou dizer para eles que Deus é? E ele fala: eu sou o que sou. Você vê Jesus sendo o mesmo eu sou, dizendo: já existia antes de Abraão. Como é que Jesus foi um ser criado se em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, diz que... O versículo 15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Aí muitos usam esse texto para dizer que ele é o primeiro criado. Mas esse texto não se refere a isso. Seria a contradição, porque do versículo 17 diz que ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, ou seja, em Cristo tudo veio a existir. Ele é antes de todas as coisas. Entendeu? Esse primogênito de toda a criação que diz em Colossenses 1,15, que o contexto mostra que ali que não é que ele foi criado, porque no versículo 17 ele foi antes de todas as coisas, ele é antes de todas as coisas, que até a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, a tradução Novo Mundo, colocaram ali, ele é antes de todas as outras coisas, entre parênteses, acrescentaram isso para enquadrar na crença dele de que Jesus foi primeiro criado e depois Deus criou junto com ele as outras coisas, e usam Provérbios capítulo 8, como eu antes usava, mas no versículo 17 diz que ele é antes de todas as coisas. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz que Jesus é desde os tempos da eternidade, desde os tempos indefinido. Em
Isaías, no capítulo 9, versículo 6, se não me falha a memória, diz que um filho se nos deu, né? Um menino nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, ele é chamado de Pai da eternidade. Ele tem uma filha, a eternidade. Ele é o Pai da eternidade, ou seja, a eternidade veio por causa dele, e não ele veio da eternidade. Ou seja, só existe eternidade porque ele existe, ele é eterno. Então, não tem como dizer que Jesus foi um ser criado com esses textos, a não ser que faça uma Bíblia ou pegue a Bíblia dos Testemunhos de Jeová para poder pregar com ela, e mesmo assim tem textos contraditórios. E eu tenho uma Bíblia da Testemunho de Jeová verde de 1964 que antes mandava adorar a Jesus. Aí depois essa Bíblia preta de 1984, 86 por aí, já botaram preste-lhe homenagem, tratando ele como homem. Então, mesmo assim, não tem como defender essa crença. Eu quero dizer que eu estou aqui aberto a gente que crê o contrário. Qualquer um que provar racionalmente que eu estou errado, que Jesus foi criado e que só uma pessoa é Deus, que é o Pai, que Jesus foi criado, ou o outro que crê no unicismo, que Jesus é o Deus em carne, João 1,14, mas é uma só pessoa que se manifestou em 3 episódios, no Velho Testamento como Pai, no Novo ali como Filho e agora está como Espírito Santo. Então, qualquer dessas crenças mais conhecidas, se me provar o contrário racionalmente, com base nas Escrituras, eu mudo tranquilamente e gravo outro vídeo aí dizendo, pessoal, olha, eu criei errado, não creio mais na Trindade, mas até então, mais racional para poder explicar a alguém sobre essas manifestações dessas 3 pessoas que são adoradas e são chamadas de Deus, a única é a Trindade, que existe 3 pessoas diferentes que fazem parte de uma só essência divina. Fiquem na paz.